Acho que é a primeira vez que eu vou dizer isso aqui, mas fui pego de surpresa. Devemos sempre estar preparados, mas foi nos dada a oportunidade. Então, peço à igreja que abra no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo 1. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 8. Livro do Apocalipse, capítulo 1. Vamos estar refletindo um pouco sobre essa maravilhosa visão que João teve quando estava preso na ilha de Patmos. Capítulo 1, versículos de 1 a 8. O último livro da Bíblia. Os irmãos já vi que encontraram, então vamos passar a ler, né? Capítulo 1, versículo 1 diz: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os soberanos dos reis da terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reinos sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Antes de iniciar esse capítulo, é importante a gente colocar algumas informações que são necessárias até para a gente ter uma visão um pouco mais ampla do texto. A maioria das evidências apontam que o livro do Apocalipse, o Apocalipse de João, revelação dos últimos dias para João, foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo. E isso é importante considerar devido a essa carta, na verdade esse livro ter sido escrito depois da queda de Jerusalém no ano 70. E havia uma perseguição muito grande à igreja nesse tempo. E portanto, irmãos, a igreja estava passando por várias dificuldades. E o livro do Apocalipse, ele foi um livro que ele foi escrito para encorajar a igreja. A gente muitas vezes, lê o livro do Apocalipse e a vasta simbologia do livro do Apocalipse faz a gente muitas vezes tremer, ficar um pouco com medo, principalmente dos atos que acontecem, algumas cenas que narram como é que vai ser o fim dos tempos. E muitas vezes os cristãos, eles sentem medo ao ler o livro do Apocalipse. Só que, na verdade, o livro do Apocalipse ele foi escrito para dar coragem e fazer com que a igreja perseverasse. Isso pode ser uma ideia estranha, só que quando a gente entende o livro do Apocalipse, o todo do livro do Apocalipse, dessa revelação, nós entendemos como é que o Senhor teve como objetivo escrever esse livro para que a igreja fosse encorajada a perseverar até o fim. Inclusive, todas as vezes que nas cartas enviadas às igrejas da Ásia tem uma promessa no fim, é justamente por isso, irmãos.
do tempo que, nesse tempo da igreja primitiva, você ser cristão era o mesmo que assinar a sua certidão de óbito. A sua certidão de que você estava correndo risco de vida. E não é estranho Jesus dizer, aquele que perseverar até o fim. Aquele que vencer. Essa terminologia era muito óbvia para aqueles irmãos. Para a gente entende que, e não há nada errado em entender isso, mas a gente entende toda vez que lê essas expressões nas cartas, as promessas nas 7 cartas das 7 igrejas, ao que vencer, lhe será dado, o vencedor, aquele que vencer. Todas essas expressões, elas têm relação com a perseverança que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim. Porém, no contexto dessas igrejas, significava dizer, quando você estiver diante da morte, seja perseverante até o último minuto. Quando você for morto, persevere até o fim. Era um encorajamento à igreja. Vocês cristãos, vocês são como ovelhas dadas ao matadouro. Vocês que se dizem cristãos, vocês são ameaçados todas as vezes que as pessoas olham para você e dizem, isso é um cristão. É por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, esse vai vencer. Esse lhe darei, esse lhe concederei, esse colocarei como coluna do templo do meu Deus. Todas essas promessas eram para cristãos, onde a sua morte era iminente. A sua morte poderia acontecer a qualquer momento. Portanto, irmãos, esses irmãos que estavam vendo que Roma e o imperador romano, se não me engano, Domiciano, nesse período, ele estava avançando e perseguindo a igreja e matando a igreja, isso estremeceu a igreja de forma com que os irmãos estavam perdendo a coragem de expressar sua fé e de permanecer na fé. E ver que Roma, na verdade, estava avançando, ao invés do evangelho do reino de Deus estar avançando, a igreja olhava para Roma e via que o imperador estava conseguindo, vencendo várias batalhas, e alcançando, através da aniquilação dos irmãos, vendo que Roma estava ganhando nessa batalha aparente. No entanto, quando João escreve o livro do Apocalipse, era para mostrar que na verdade era o contrário. O reino de Deus estava avançando, e que no fim de todas as coisas, é o Senhor que vence, e é o Senhor que é soberano. E é importante também dizer outra coisa que, imagine só, irmãos, se o tamanho da insurgência do cristianismo, do que é ser cristão naquele tempo e do que deveria ser hoje, imagine só se alguém escrevesse um livro, e aí esse livro chegasse no nosso presidente Lula hoje, e lá estivesse escrito, na verdade, presidente Lula, você não é o presidente não. Nosso presidente é Jesus. Imagine só, o presidente da nação entender que existe um povo dentro do Brasil que não considera ele presidente, mas considera outra pessoa. O livro do Apocalipse, na verdade, significa isso. Era uma insurgência contra o imperador, porque o termo, todas as vezes que João usa como Kyrios, né, o Kyrios do grego significa Senhor, esse termo era o termo usado para o imperador. O livro do Apocalipse está dizendo, olha imperador, você se acha soberano, você se acha o Senhor, você se acha o imperador e você se acha Deus. Mas para nós, existe alguém que está acima de você. O nosso Senhor, o nosso Kyrios não é você, é o Senhor Jesus. Isso fazia com que o imperador tivesse ainda mais raiva do povo cristão. Como assim? Eu que mando aqui, eles estão dizendo que eu não sou imperador deles? É esse contexto que Apocalipse é escrito. E, irmãos, o início do versículo 1 ao versículo 3 fala justamente de como esse encorajamento, isso é uma espécie de prólogo, uma espécie de início ali, uma introdução do que é o livro do Apocalipse do versículo 1 ao 3. João, ele diz que isso foi uma revelação de Cristo Jesus. Ou seja, ainda que pareça que Roma esteja vencendo, ainda que pareça que
os inimigos do cristianismo, os inimigos da igreja parecem estar vencendo, é o Senhor Jesus que conhece como é o fim. É o Senhor Jesus que sabe como é que vai terminar. Não é o imperador, não é os governantes da terra, mas é o Senhor Jesus que revelou à sua igreja, aos seus servos, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Portanto, irmãos, ainda que o mundo estremeça, ainda que as coisas pareçam estar contra nós e porventura a gente passe por uma perseguição, ainda assim todas as coisas estão no controle do Senhor Jesus. Ele nos revelou, Ele nos disse, a revelação está conosco. O mundo acha que domina, o mundo acha que é soberano, o mundo acha que tem alguma coisa, mas a história, os capítulos da história, as cenas da história estão na caneta e no papel do nosso Senhor Jesus. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, versículo 1, as coisas que em breve devem acontecer, e que Ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo. E aí, irmãos, essa revelação, ela se encontra no sentido de que, como eu disse aos irmãos, era um encorajamento, porque nós não devemos ter medo, irmãos, de ler o livro do Apocalipse. Porque o versículo 3 diz, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. E talvez tenha entrado alguém que não é cristão no nosso meio, ou até esteja nos assistindo nesse momento. Saiba que ser cristão não é fácil. Ser cristão é muitas vezes sinônimo de perseguição. Mas nós temos a esperança do porvir. É nós que temos a certeza do amanhã, irmãos. É nós que olhamos para esse livro e sabemos que é o Senhor Jesus que nos dará a vitória no final. E se você não tem Jesus, você não tem essa esperança. Você não tem essa certeza e você não terá essa vitória final. Porque João ele diz, bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem. Estamos numa posição privilegiada, ou seja, nós sabemos que é o Senhor que está sendo soberano sobre a história, mas ao mesmo tempo também, não somente aqueles que leem, louvem, mas também aqueles que guardam. Por quê? Porque o tempo está próximo. Você pode até ter ouvido que Jesus está voltando, você pode até ter ouvido e lido o livro do Apocalipse, mas se você não guarda, essa expressão, o tempo está próximo, para nós, irmãos, é regozijo. Mas para aqueles que não guardam, é desespero. Então, se você está na posição de desespero, creia no Senhor Jesus. Se volte para o Senhor Jesus. Pois aqueles que guardam as palavras que estão aqui escritas, o tempo está próximo. A igreja aguarda ansiosa. O mundo teme ansiosamente. Se desespera ansiosamente. Mas nós somos bem-aventurados, porque nós ouvimos, nós lemos e nós guardamos esta profecia. O Senhor Jesus é soberano sobre a história. Sim, Ele é soberano, irmãos. E o que João vai falar isso, ele vai falar mais à frente, ele vai confirmar isso. Ele envia essa revelação às 7 igrejas que estão na Ásia. E diz que essa mensagem vem daquele que é, e que era, e que há de vir. Ele diz que essa revelação é da parte do Senhor Jesus Cristo, ao qual ele diz que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Esses 3 atributos que João fala aqui, a fiel testemunha. Por que ele é a fiel testemunha? Porque ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é a fiel testemunha porque o que ele falou, irmãos, ele falou coisas desafiadoras, mas ele morreu, e muitas pessoas naquele tempo, na morte de Jesus, achavam que tinham calado Jesus, só que eles tiveram a má notícia, Jesus ressuscitou dos mortos. E se Jesus
quando estava em vida antes de morrer, se ele disse que ia ressuscitar, ele ressuscitou, ele valida todas as palavras que ele falou, irmãos. Ele é a fiel testemunha, porque aquilo que ele falou, se ele disse, eu vou morrer, mas vou ressuscitar, tudo aquilo que ele falou, que ia acontecer no fim dos tempos, também vai acontecer. E não somente isso, o Senhor Jesus morreu, mas depois dele morrer, ele foi assunto aos céus, sentou à destra do Pai. E se ele assentou à destra do Pai, ele sim é essa fiel testemunha, porque ele ouve do seu Pai, ele sabe todas as coisas, ele conhece a história e o poder está na mão dele. É nele que devemos confiar, irmãos. João diz, olha, essas coisas que estão escritas aqui são revelação de Jesus Cristo, e essa revelação vem daquele que conhece, ele é a fiel testemunha, não sou eu, é ele que conhece. Ele que é ele que era, ele que há de vir, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, confie na revelação, acredite na revelação, porque não somente ele é a fiel testemunha, e essa é a parte que afrontava o imperador, ele também é o soberano dos reis da terra. Ele não é só soberano sobre o imperador romano, não. Ele é soberano sobre qualquer entidade, qualquer poder que se levante. Todos os poderes que existem, todas as autoridades que existem hoje, o Senhor é soberano. Portanto, acredite na revelação. Sim, Ele é a fiel testemunha. Sim, é aquele que nos ama e nos comprou com o seu sangue. A Ele é glória. E para encerrar, irmãos, minha avó já foi embora. A revelação que João tem de Jesus é muito linda, irmãos. Porque Roma, a última visão que Roma tem de Jesus é Jesus na cruz, pregado. O seu semblante caído, o seu semblante parecendo de alguém que foi derrotado. A água está chegando, graças a Deus. Aí a última imagem. Espera a água aqui. Infelizmente, irmãos, a virose ainda está pegando minha garganta. Vamos tentar terminar aqui. A última imagem que Roma tem de Jesus é de alguém derrotado na cruz. Mas João vê Jesus glorificado. João vê Jesus. Se a gente puder ler aqui, versículo 13. Na crucificação, Jesus foi morto, sem roupa, nu, todo estraçalhado. Mas no versículo 13, João vê Jesus com vestes brancas. Aleluia. João vê Jesus com uma cinta de ouro, não mais as marcas das chicotadas. João vê Jesus, no versículo 14, com a cabeça e cabelos que eram brancos, não mais a coroa de espinhos. Versículo 15, João vê os pés de Jesus semelhante ao bronze polido, não mais as marcas dos pregos. João ouve Jesus, uma voz como de muitas águas, e não mais uma voz sofrida. E para finalizar, versículo 16, João vê Jesus, não com as marcas dos pregos nas mãos, mas com todo o poder. Na sua destra estavam os anjos das igrejas, e ele estava no meio das igrejas, não mais pregado na cruz, mas em nosso meio, com a sua presença gloriosa. Amém. Glória a Deus.